E nessa prova tem uma questão. Como ter uma vida mais saudável? O que você responderia? Talvez comer alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, fazer exercício físico, dormir melhor, beber mais água. Percebe que o que fazer é muito fácil, é muito básico. Todo mundo sabe o que fazer para ter uma alimentação, uma vida mais saudável, mais nutritiva. Por que ninguém faz isso? Percebe que o como fazer isso, como trazer isso para sua vida, ou como comer é normalmente a maior dificuldade das pessoas? Ei, mulher, você já escutou o seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre isso, sobre o como comer e o como trazer essas mudanças de uma forma sustentável. Ontem eu vi no Instagram uma blogueira que eu sigo, postou, sobre uma balança de biopedância que chega na sua casa, você faz essa pesagem e aí por conta da inteligência artificial, eles calculam uma dieta para você. Exatamente o que você precisa de acordo com o número da balança. E, em primeiro lugar, me assustou um pouco, como hoje em dia essa questão das redes sociais, de internet, de tecnologia, tem crescido tanto e está até substituindo várias profissões. E a ideia dessa plataforma é realmente substituir. Claro, por trás deve ter alguns profissionais de saúde, eu espero, mas a ideia é realmente substituir o nutricionista. Então, ao invés de você perder tempo indo até o nutricionista, você consegue fazer tudo sozinho e a inteligência artificial calcula tudo para você. Um pouco assustador, não? E percebe que, nesse sentido, é como se o trabalho do nutricionista fosse um emagrecedor. Fosse só calcular o que você precisa ou não comer. E eu acredito que o papel do nutricionista vai muito além disso. Porque o que fazer, muitas pessoas já sabem. Mas o principal é o como fazer isso. Como fazer essas mudanças serem sustentáveis a longo prazo. O nutricionista é para ser um amigo, que vai te dar a mão e vai estar com você nessa trajetória da mudança. Não é só saber o que fazer, mas é muito mais o como fazer e pensar em todas essas dificuldades da vida humana que um computador, uma inteligência artificial não vai saber quais são as suas maiores dificuldades, porque não é só pensar no alimento e o que esse alimento vai fazer no seu corpo. A gente tem que pensar nesse antes. Como você vai trazer esse alimento até o seu prato? Você vai cozinhar? Você tem tempo para isso? Pensar nessa realidade. Eu falo para os meus pacientes que o momento de voltar para a consulta, de não remarcar essa consulta, é quando deu tudo errado. E quando deu tudo certo, o paciente conseguiu seguir todas as metas que a gente planejou, é um momento que até tudo bem desmarcar essa consulta. Eu quero que o paciente volte quando deu tudo errado, quando não conseguiu fazer absolutamente nada. Porque é aí que é o momento da gente repensar em conjunto, da gente entender, quais foram as dificuldades que a gente não tinha pensado antes. Vamos pensar então agora, que deu tudo errado, como lidar com isso? Como recomeçar? Vamos repensar o como fazer isso e agora criar uma meta que seja sustentável nessa nova realidade. Porque sim, você vai acordar atrasado, você vai ter crise de ansiedade, você vai ter problemas no trabalho. E são nesses momentos que a gente precisa entender, como ficou a alimentação a partir disso. Entender que o papel do nutricionista é realmente acolher a pessoa a trazer essas dificuldades. E não nesse momento que deu tudo errado, ficar com medo do nutricionista e fugir achando que vai receber uma bronca, ou achando que não vai ganhar o parabéns, não vai ser o orgulho do Nutri. E percebe como tudo isso só afasta e que, na verdade, o nutricionista não é
é simplesmente uma pessoa humana que também tem dificuldades na vida e também entende tudo isso e vai te dar a mão e falar, como vamos lidar a partir de agora? Fica um pouco mais simples, mais humano e mais real, não fica? Que uma inteligência artificial não vai conseguir fazer isso. Eu acho que esse que é o ponto. Hoje em dia, essa esfera, alimentação, nutrição, parece que é só o preto no branco, é só uma conta matemática. E se for só isso mesmo, se a sua consulta com o seu nutricionista se resumir a essa conta, eu sinto lhe dizer, mas talvez esse nutricionista também esteja no meio desse furacão, acreditando que a vida é esse preto no branco. E eu acredito que não é. Quando a gente pensa no mundo, no ser humano, nesse comportamento alimentar, nessas escolhas, é bem colorido. Tem várias cores, muito além desses números de caloria e de gasto calórico. A gente tem que pensar em todas essas outras esferas. Então, na vida social, na família, nos traumas, no trabalho, nesses imprevistos que sim, vai acontecer. Quando você acha que está tudo equilibrado na sua vida, a vida vai vir, vai te dar um chacoalhão e virar tudo de ponta cabeça. E o ponto principal é, você vai precisar continuar se alimentando. Não é que você vai poder deixar a alimentação de lado por um tempinho e falar, ai, essa semana tá tudo muito difícil, não vou comer então. Não! A alimentação vai ser essa energia para você conseguir lidar com todos esses problemas e esses BOs do dia a dia. E se você não estiver se alimentando, além de todas essas questões, ainda vai ter uma baita dor de cabeça de fome, vai se sentir fraco, vai ficar com sono e o corpo não vai conseguir funcionar. Entendendo que a vida tem várias cores, dependendo da fase, uma cor vai estar mais forte, a outra vai estar mais fraca, a gente vai ter que estar conversando sobre a esfera família, porque teve uma briga na família e aí você não queria sentar na mesa com os seus familiares. Ou a gente vai ter que falar sobre a cor trabalho, que essa semana o trabalho estava tão intenso que você não conseguiu sair na hora do almoço para comer. E aí como ficou esse trabalho? Então, será que é uma questão de conversar com o seu chefe, conseguir impor esse limite? Ou será que é uma questão de você com você mesma? De conseguir se permitir ter essa pausa no trabalho para comer? Percebe como não é uma pausa para viajar, para descansar. Não, é simplesmente para fazer algo básico, que é o comer. Eu vejo hoje em dia no consultório, nessa sociedade que a gente vive, que tem que produzir cada vez mais, pessoas vão deixando a alimentação, que é algo básico, de lado, simplesmente pelo fato de não querer perder tempo. Mas que muitas vezes você é um investimento no seu corpo, para o seu corpo funcionar, para o seu cérebro ter energia para conseguir pensar, para você não ficar com sono, não ficar com dor de cabeça e conseguir trabalhar melhor. Faz sentido isso? E o que eu percebo é que hoje em dia as pessoas foram se desconectando muito com esse momento da alimentação. Então, eu lembro de uma aula que eu tive na pós de comportamento alimentar, que a professora comparava dois lugares diferentes, então os Estados Unidos com a Europa. Então, percebendo que hoje em dia o chique dos Estados Unidos é aquela pessoa que está corrida entre uma reunião e outra e não tem tempo de comer, e aí vai lá e pega só um café, um Starbucks entre uma reunião e outra, e é essa vida, quanto mais trabalhar melhor, meio workaholic, e quanto mais eu trabalhar, mais sucesso eu vou ter. E aí você percebe que os Estados Unidos é a maior taxa de obesidade, porque as pessoas não pensam como comer, esse espaço do como sentar na mesa, não dedicam um tempo para isso, e que é diferente da Europa. Então, que as pessoas normalmente pensam, nossa, mas tem muito carboidrato na Itália, todo mundo gosta de comer macarrão, pizza, mas percebe que a população da Europa não tem tanto sobrepeso e obesidade igual a dos Estados Unidos? E qual será que é o principal motivo? Que eles têm aquela tal da siesta.
e todo dia eles ficam liberados, eu acho que são 2 horas do trabalho, é como se todo almoço fosse um almoço de domingo. Eles voltam para casa, almoçam e às vezes e tem até dormem um pouco depois do almoço, para daí só depois do meio da tarde volta para o trabalho. Eu acho que até os estabelecimentos fecham nesse período do almoço. Então percebe que eles pensam no como comer, eles dão importância para esse momento de sentar na mesa, é uma prioridade para o trabalhador voltar para casa para comer, e tem até a questão que toda esquina tem uma feira, então que muito diferente dos Estados Unidos, que é isso, o mais rápido possível, um alimento ultraprocessado, não, lá eles são muito a favor da população estar conectada com essas feiras, então de estar sempre comprando alimentos frescos. Então percebe que talvez não seja o que comer, mas o como comer. E vamos pensar então numa analogia, para entender um pouquinho mais sobre o como comer, que é o nosso tema do episódio de hoje. Pensa você assistindo um filme de cinema com um balde de pipoca. Como você vai comer essa pipoca? Percebe que sua atenção vai estar totalmente no filme e você vai estar comendo essa pipoca meio automática. Se for um filme de suspense que dá uma ansiedadezinha, você vai comer até mais rápido e não vai estar nem prestando atenção no sabor e nesse gosto, porque a sua atenção está no filme e não na comida. E agora pense em outra situação. Você sentado numa mesa em um quarto todo branco. E você com esse balde de pipoca. Você comendo pipoca por pipoca devagar. E dando uma respirada a cada pipoca que você comer. Percebe que talvez vai chegar na metade desse balde e você não vai aguentar mais. Você vai precisar de um gole de água. E que talvez o como você está comendo, essa atenção está totalmente na pipoca, porque não tem nada nessa sala em branco para você se distrair. Você talvez coma de uma maneira diferente. E até se a gente sair dessa esfera pipoca, se a gente pensar até num brigadeiro. Se você fizer uma panela de brigadeiro, comer direto da panela enquanto está cozinhando, está lá conversando com uma amiga, fazendo brigadeiro e comendo, vai ser totalmente diferente do que pegar esse brigadeiro, porcionar em um potinho, pegar um talher, uma colher pequenininha. Percebe que como você vai comer, até o talher que você escolher, também vai influenciar no seu comportamento alimentar. E eu trabalho muito o como comer no consultório. Eu uso técnicas do Mindful Eating, esse comer com atenção plena, que traz o paciente para esse momento presente. Até mesmo o diário alimentar é uma ferramenta que eu uso bastante, que faz o paciente, a alimentação sair do automático e faz o paciente trazer essa presença. Então, o paciente está refletindo o que ele está escolhendo comer e como ele está se sentindo com essa escolha também. Porque muitas vezes o paciente vai comendo ao longo do dia sem nem perceber o que está comendo. E, claro, não são ferramentas que eu vou usar para todos os pacientes, essa do Mindful, porque alguns pacientes com transtorno alimentar, que têm um sofrimento muito grande nesse momento da alimentação, eu não quero que eles estejam 100% presentes, porque talvez essa presença em excesso vai fazer com que eles não consigam comer, ou então que vão aumentar esse sofrimento. Então, para esses pacientes, é bem o oposto, vamos comer na frente da TV, vamos comer na frente do celular, eu quero que você se distraia o máximo, mas coma esse mínimo que a gente pensou junto, tá bom? Mas são casos e casos. O que eu estou trazendo hoje é que a maior parte da população não tem essa atenção para esse momento da alimentação, virou algo automático mesmo. E como trazer essa presença pode ajudar nessas escolhas alimentares. Então, até de parar e pensar o quanto que eu estou com fome, o quanto que eu já estou satisfeito, aonde que essa comida está? Será que minha boca ainda quer sentir mais esse sabor? Algumas pequenas perguntas que traz essa escolha para o momento da alimentação. Vou dar um exemplo para vocês.
Então pensa assim, você vai jantar um sanduíche. Então você tá lá preparando seu sanduíche. E enquanto você está preparando, você já vai pegando uns pedaços do pão, aí pega um queijinho também, vai experimentando como tá esse salame. E aí, enquanto você está montando esse sanduíche, você tá com duas fatias do pão, mas já comeu outra fatia, já beliscou várias coisinhas enquanto você está montando esse sanduíche. E aí você tá voltando para a sala, já mordendo esse sanduíche, e quando senta na frente da TV, olha e fala, meu Deus, já comi, quero outro sanduíche, levanta e vai pegar outro. E aí, nesse caso, você já comeu até 3 fatias de pão, uma quantidade maior que você nem sabe quanto que você comeu, porque você foi pegando aos pouquinhos, sem ter essa atenção. E percebe que é totalmente diferente de tá tudo bem comer esse sanduíche, tá tudo bem jantar um sanduíche de salame, se você quiser isso, se for uma escolha sua essa. Mas percebe que é totalmente diferente. Tá, vou montar esse sanduíche de salame. Vou pegar os 2 pães, o queijo, o salame, vou colocar um tomatinho também. Monta esse sanduíche, vai para a mesa, coloca essa mesa, esse jogo americano, senta, olha para esse sanduíche, come devagar esse sanduíche, respira e se questiona, será que eu quero outro? Sim, eu quero. Então levanta, vai até a cozinha, monta outro sanduíche e só come sentado. Percebe que talvez você vai até aproveitar mais o sabor desse sanduíche? É totalmente diferente da primeira opção, que muitas vezes a pessoa nem sentiu esse sabor do sanduíche, porque foi tão automático e comeu uma quantidade bem maior, sem nem estar atenta a esse sabor. Então, tem vários pacientes que a gente coloca essas metas. Você pode comer o que for, mas só vai comer sentado na mesa. Tem um livro que eu comecei a ler, que é da Malu Petit, que ela é uma nutricionista e que o livro chama Tá na Mesa. Eu acho que é algo assim. Mas o principal objetivo dela com o livro é trazer as famílias para esse momento de sentar na mesa e compartilhar a refeição. Tem vários estudos que falam que como comer, esse momento de estar sentado na mesa, além de diminuir a chance das pessoas, dos filhos, de desenvolverem transtorno alimentar, um comer transtornado, também diminui até o uso de drogas, álcool e outras substâncias. De tão potente que é esse momento da alimentação. Lembrei de uma paciente agora que ela comia muito chocolate todo final de semana. Mas era um lugar que ela sempre pedia no iFood. Em vários lugares, assim. Então, ela gostava de bolo de chocolate. Era isso. E aí, ela pediu cada final de semana, no mesmo lugar, vários pedaços de bolo de chocolate. E aí, o que eu dei de sugestão para ela, e a gente chegou na conclusão, na consulta, que a meta dela ia ser continuar comendo a quantidade de bolo de chocolate que ela queria, mas tinha um detalhe. Ela ia ter que apagar o aplicativo do iFood e todo o chocolate que ela quisesse consumir, ela ia ter que preparar. Então, se ela tivesse mesmo com vontade, ela ia ter que sair da casa dela, ir até o mercado e ela mesma cozinhar o bolo de chocolate. Mandei várias receitinhas para ela de bolo e aí esse que era o desafio dela. Ela me contou que foi totalmente diferente essa experiência. Primeiro que teve um final de semana que ela falou, nossa, não, eu tô com preguiça de sair de casa, então acho que eu não tô com vontade mesmo de bolo de chocolate, é só porque eu tô entediada aqui, sem muita coisa para fazer no final de semana, então o bolo de chocolate entra como programa do final de semana. E que aí ela teve que inventar programas diferentes, ela foi num museu, ela foi no cinema, porque o programa comer bolo de chocolate em casa teria que cozinhar. E aí teve outro final de semana que ela falou, nossa, realmente, hoje eu quero. Aí ela foi no mercado, ela cozinhou esse bolo de chocolate, ela teve várias dificuldades e achou super engraçado todo esse processo de estar cozinhando o bolo. E aí e depois ela até quis dar de presente esse bolo para outras amigas. E quando ela comprava era uma situação de não, eu não vou dar nenhum pedaço para ninguém, é o meu bolo de chocolate. Mas quando ela fez parte do processo, quando ela cozinhou o bolo todo, ela percebeu que a comida podia ser esse afeto, podia ser esse presente. Então ela quis presentear os amigos, os familiares dela, e a relação dela com o bolo de chocolate foi totalmente diferente.
como ela comeu esse bolo também foi diferente. E ela me contou, eu comi só um pedaço, eu não consegui ter aquele exagero que eu tinha, porque eu estava presente no momento, eu vi o quanto demorou para fazer esse bolo. Então eu queria usar ele para dar de presente para as pessoas e não comer sozinha, isolada, sem sair de casa, igual era esse comportamento alimentar. Então entende que o mesmo alimento, de formas totalmente diferentes, pode ser algo saudável e algo que não era tão saudável, pensando nesse comportamento alimentar, nessa saúde como um todo. Percebe que antigamente a alimentação era isso, você ia plantar o que você ia consumir no mês, na semana, e você tinha que plantar com muita antecedência para ser a época que ia ter morango, por exemplo. E que hoje em dia a gente nem sabe essa sazonalidade, que você tem morango o ano todo, tem uva o ano todo, banana o ano todo, que a gente está totalmente desconectado com essa natureza. E quando a gente fala de comida, a gente está falando de natureza, sim. Então, ao invés de pedir ser algo rápido, que você pega o seu celular, digita qualquer... Você percebe que hoje em dia qualquer tipo de alimento, você só pega o seu celular e digita em meia hora, esse alimento está na porta da sua casa. É um pouco assustador a gente parar para pensar isso, né? Que você não precisa nem se movimentar, você só digita e aparece na porta da sua casa o alimento que você quer. E que é isso? Por um lado, tudo bem, é muito legal ter essa evolução da culinária, mas percebe que é totalmente diferente você ir num restaurante ou então você ir para um mercado e você mesmo se desafiar de produzir esse alimento. Então, o desafio dessa semana vai ser você explorar a cozinha. Então, de cozinhar algum alimento diferente, entender esse processo do alimento até chegar no seu prato. Porque o iFood, o Rappi, tudo isso, ele simplesmente corta um grande processo do alimento e faz você estar cada vez mais desconectado com isso. Então, esse desafio de cozinhar algo diferente e dar de presente para outra pessoa, entendendo que a comida também é esse afeto. E queria agradecer você que me assistiu, me escutou até aqui. A gente se vê semana que vem de novo nesse almoço em conjunto na segunda-feira.